Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Liderança e propósito. O novo líder e o real significado do sucesso. Fred Kofman. Prefácio, por Reid Hoffman. Logo no início, somos convidados a repensar o verdadeiro papel da liderança no mundo atual. Liderar não é apenas alcançar resultados ou construir empresas bem-sucedidas, mas sim agir com propósito, consciência e responsabilidade. Em um ambiente cada vez mais complexo e conectado, líderes eficazes precisam ir além da competência técnica e desenvolver integridade, clareza de valores e compromisso com o impacto positivo. O sucesso sustentável depende da capacidade de alinhar metas profissionais com princípios éticos. Liderar com propósito significa tomar decisões que respeitam não apenas os resultados imediatos, mas também as pessoas envolvidas e o futuro da organização. Esse tipo de liderança exige autoconhecimento, coragem para enfrentar dilemas e disposição para aprender continuamente. Em essência, o prefácio nos prepara para uma jornada de transformação, mostrando que liderança verdadeira não é sobre poder, mas sobre servir, inspirar e construir algo que faça sentido, tanto no nível individual quanto coletivo. Capítulo 1. Um workshop quente. O autor apresenta uma situação real de treinamento corporativo marcada por tensão, desconforto e confrontos diretos. Em vez de evitar o conflito, ele mostra como momentos difíceis podem ser oportunidade poderosa de aprendizado. O ambiente quente surge quando crenças, egos e responsabilidades entram em choque, revelando falhas de comunicação e falta de alinhamento entre discurso e prática. Muitos profissionais dizem valorizar trabalho em equipe e respeito, mas na prática agem de forma defensiva e pouco responsável. A verdadeira liderança começa quando cada pessoa assume total responsabilidade por suas ações, abandona a postura de vítima e passa a encarar feedbacks com abertura. O autor destaca que conversas honestas, mesmo desconfortáveis, são essenciais para construir confiança e melhorar resultados. Crescimento pessoal e profissional exige coragem para enfrentar verdades incômodas. Um líder consciente não foge do calor das situações difíceis, mas usa esses momentos para gerar aprendizado, fortalecer relações e alinhar comportamento com valores. Parte 1. Problemas difíceis. Capítulo 2. Descomprometimento. O autor explora um dos maiores desafios dentro das organizações: a falta de compromisso genuíno das pessoas com aquilo que dizem fazer. O descomprometimento não aparece de forma óbvia, mas sim em pequenas atitudes do dia a dia, como promessas não cumpridas, desculpas constantes e a tendência de culpar fatores externos. Muitas vezes, as pessoas evitam se comprometer de verdade por medo de falhar, de se expor ou de assumir responsabilidades maiores. Em vez disso, preferem manter uma postura segura, mas limitada, que prejudica tanto o desempenho individual quanto o coletivo. Esse comportamento cria ambientes onde a confiança diminui e os resultados ficam abaixo do potencial. O antídoto para o descomprometimento é a responsabilidade consciente. Isso significa assumir promessas com clareza, comunicar limites de forma honesta e agir com integridade, mesmo diante de dificuldades. Compromisso não é apenas dizer sim, mas garantir que esse sim seja sustentável e alinhado com a realidade. Equipes fortes são construídas por pessoas que honram suas palavras. Quando há compromisso verdadeiro, cresce a confiança, melhora a colaboração e os resultados aparecem de forma mais consistente. Capítulo 3. Desorganização. A falta de clareza e estrutura dentro das organizações gera confusão, retrabalho e frustração.
A desorganização não está apenas em processos bagunçados, mas principalmente na ausência de acordos claros sobre responsabilidades, prioridades e expectativas. Muitos problemas surgem quando as pessoas não sabem exatamente o que deve ser feito, quem é responsável por cada tarefa ou quais são os critérios de sucesso. Isso leva a falhas de comunicação, atrasos e conflitos desnecessários. Em vez de assumirem a responsabilidade, é comum que as pessoas apontem culpados, agravando ainda mais o cenário. A solução está na disciplina organizacional, baseada em conversas claras e compromissos bem definidos. Um líder consciente precisa garantir alinhamento, estabelecer processos simples e acompanhar a execução com consistência. Mais do que controlar, trata-se de criar um ambiente onde todos entendam seu papel e possam agir com autonomia e responsabilidade. Organização não é burocracia, mas sim clareza. Quando há estrutura e alinhamento, tudo flui melhor, a confiança aumenta e os resultados se tornam mais previsíveis e sustentáveis. Capítulo 4. Desinformação. O autor aborda como a falta de informação clara e a má comunicação prejudicam profundamente o desempenho das equipes. A desinformação não acontece apenas pela ausência de dados, mas também por interpretações erradas, suposições e pela dificuldade das pessoas em dizer o que realmente pensam. Muitos conflitos e erros surgem porque as pessoas não compartilham informações importantes ou evitam conversas difíceis. Em alguns casos, por medo de confronto, em outros, por acreditarem que já entenderam tudo. Esse cenário cria ruídos, desalinhamento e decisões baseadas em percepções incompletas. A base de uma boa liderança está na comunicação aberta e transparente. Isso exige escuta ativa, clareza ao se expressar e coragem para verificar entendimentos antes de agir. Não basta falar, é preciso garantir que a mensagem foi realmente compreendida. Informação de qualidade geram decisões melhores. Quando há diálogo honesto e alinhamento de entendimento, as equipes reduzem erros, aumentam a confiança e conseguem trabalhar de forma muito mais eficiente e consciente. Capítulo 5. Desilusão. O autor explora o impacto das expectativas não atendidas dentro das organizações. A desilusão surge quando as pessoas criam ideias irreais sobre como o trabalho, os colegas ou os líderes deveriam ser, e se frustram quando a realidade não corresponde a essas expectativas. Muitos profissionais entram em um ciclo de desmotivação, culpa e cinismo, acreditando que o problema está sempre nos outros ou no sistema. Essa postura enfraquece o engajamento e prejudica o desempenho coletivo. Em vez de aceitar a realidade e agir sobre ela, as pessoas muitas vezes resistem, alimentando frustrações e conflitos internos. A proposta do autor é substituir a expectativa ilusória pela responsabilidade consciente. Isso significa enxergar as situações como elas são, assumir o próprio papel nos resultados e agir de forma construtiva, mesmo diante de desafios. Maturidade emocional é essencial para lidar com frustrações e transformar problemas em aprendizado. A desilusão pode ser um ponto de virada. Quando encarada com consciência, ela deixa de ser um obstáculo e se torna uma oportunidade de crescimento, fortalecendo tanto o indivíduo quanto a equipe. Parte 2. Soluções suaves. Capítulo 6. Motivação. O autor propõe uma mudança importante na forma de entender o que realmente motiva as pessoas. A motivação não deve ser baseada apenas em recompensas externas, como dinheiro ou reconhecimento, mas sim em fatores internos, como propósito, valores e o sentido que cada pessoa encontra no que faz. A motivação extrínseca pode até gerar resultados no curto prazo, mas dificilmente sustenta engajamento verdadeiro. Já a motivação intrínseca surge quando o trabalho está alinhado com aquilo que a pessoa acredita, gerando mais energia, comprometimento e satisfação. Nesse contexto, o papel do líder não é controlar ou pressionar, mas criar um ambiente onde as pessoas possam se conectar com um propósito. O autor também destaca a importância da autonomia, da competência e do senso de pertencimento como pilares da motivação sustentável. Quando esses elementos estão presentes, o trabalho deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser uma escolha consciente. Motivar não é impor,
mas inspirar. Líderes que entendem isso conseguem despertar o melhor nas pessoas e construir equipes mais engajadas, produtivas e realizadas. Capítulo 7. Cultura. A cultura de uma organização não é definida pelo que está escrito em valores ou discursos, mas pelo comportamento real das pessoas no dia a dia. A cultura se forma a partir das atitudes repetidas, das decisões tomadas e, principalmente, daquilo que os líderes toleram ou incentivam. Não adianta declarar princípios como ética, respeito ou colaboração se, na prática, esses valores não são vividos. A incoerência entre discurso e ação enfraquece a confiança e gera cinismo dentro das equipes. Por outro lado, quando líderes dão exemplo e agem com integridade, eles influenciam diretamente o comportamento de todos ao redor. Construir uma cultura forte exige consistência e responsabilidade individual. Cada pessoa contribui para o ambiente que trabalha, seja de forma positiva ou negativa. Por isso, a mudança cultural não depende apenas da empresa, mas das escolhas diárias de cada colaborador. Cultura não se impõe, se pratica. Quando há alinhamento entre valores e ações, cria-se um ambiente de confiança, colaboração e alto desempenho sustentável. Capítulo 8. Resposta habilidade. A verdadeira responsabilidade não é apenas assumir culpa, mas desenvolver a habilidade de responder de forma consciente diante de qualquer situação. Entre o que acontece e nossa reação, existe um espaço onde podemos escolher como agir. Muitas pessoas reagem no automático, culpando os outros ou as circunstâncias pelos resultados. Essa postura limita o crescimento e enfraquece a capacidade de liderança. Em contraste, a resposta à habilidade surge quando o indivíduo assume o controle de suas atitudes, pensamentos e decisões, mesmo diante de desafios ou pressões. Essa habilidade exige autoconsciência, disciplina emocional e clareza de valores. Não se trata de negar dificuldades, mas de escolher respostas mais construtivas e alinhadas com aquilo que realmente importa. Essa mudança de postura transforma problemas em oportunidades de aprendizado e evolução. Não podemos controlar tudo o que acontece, mas sempre podemos controlar como agimos. É nesse espaço de escolha que nasce a liderança consciente e o verdadeiro poder de transformação pessoal e profissional. Capítulo 9. Colaboração. Trabalhar em conjunto vai muito além de dividir tarefas. Colaborar de verdade significa alinhar objetivos, construir confiança e buscar soluções que beneficiem todos os envolvidos e não apenas interesses individuais. A falta de colaboração geralmente surge de disputas de ego, falhas de comunicação e ausência de propósito comum. Quando cada pessoa pensa apenas no próprio resultado, o time perde força e as oportunidades de crescimento coletivo são desperdiçadas. Por outro lado, quando há cooperação genuína, o desempenho do grupo supera a soma das partes. A colaboração exige diálogo aberto, escuta ativa e respeito pelas diferentes perspectivas. Também envolve a disposição de negociar, ceder quando necessário e buscar acordos que sejam sustentáveis para todos. Nesse processo, a confiança é construída com base na transparência e na responsabilidade de cada um. Ninguém cresce sozinho. Equipes que aprendem a colaborar de forma consciente criam ambientes mais produtivos, inovadores e capazes de enfrentar desafios com muito mais eficiência. Capítulo 10. Integridade. Integridade vai muito além de ser honesto em situações isoladas. Trata-se de agir de forma consistente com os próprios valores, mesmo quando isso é difícil ou traz custos no curto prazo. É a coerência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. A falta de integridade aparece em pequenas concessões do dia a dia, como promessas não cumpridas, omissões ou decisões tomadas apenas por conveniência. Esses desafios, ainda que pareçam pequenos, corroem a confiança e prejudicam tanto a reputação individual quanto o ambiente da equipe. Líderes íntegros assumem responsabilidades, admitem erros e mantêm seus compromissos com clareza. Eles não buscam atalhos fáceis, mas escolhas alinhadas com princípios sólidos. Essa postura inspira confiança e serve de referência para os demais.
A integridade é a base de qualquer liderança verdadeira. Quando há coerência entre valores e ações, constrói-se credibilidade, fortalece-se a confiança e cria-se um ambiente mais saudável, onde as pessoas podem se desenvolver com segurança e respeito. Parte 3. Autotranscendência. Capítulo 11. Supere a si mesmo. A verdadeira liderança começa quando a pessoa deixa de agir apenas em função dos próprios interesses e passa a contribuir para algo maior. O autor chama isso de autotranscendência, a capacidade de ir além do ego e alinhar suas ações a um propósito que beneficie outras pessoas. Muitos conflitos e limitações surgem quando o indivíduo está focado apenas em reconhecimento, poder ou ganho pessoal. Esse tipo de mentalidade reduz a visão e dificulta a construção de relações de confiança. Em contraste, quando a pessoa amplia sua perspectiva e considera o impacto de suas decisões no coletivo, ela se torna mais consciente, colaborativa e eficaz. Superar a si mesmo não significa se anular, mas sim integrar interesses pessoais com objetivos maiores, criando um equilíbrio entre sucesso individual e contribuição para o todo. Isso exige maturidade, empatia e clareza de propósito. A liderança mais poderosa não vem do ego, mas do serviço. Quando alguém escolhe agir com base em um propósito maior, seu impacto se expande e seus resultados se tornam mais significativos e duradouros. Capítulo 12. Morra antes de morrer. O autor propõe uma reflexão profunda sobre desapego e transformação pessoal. A ideia não é literal, mas simbólica. Morrer para velhos hábitos, crenças limitantes e a necessidade constante de proteger o ego. Segundo o autor, muitas pessoas vivem presas a identidades rígidas, como o medo de errar, de mudar ou de perder status, o que impede seu crescimento. Esse apego ao ego gera sofrimento, conflitos e limita a capacidade de aprendizado. Em vez de encarar mudanças como ameaças, devemos vê-las como oportunidades de evolução. Morrer antes de morrer significa abrir mão da necessidade de estar sempre certo, aceitar vulnerabilidades e permitir que uma versão mais consciente de si mesmo surja. Esse processo exige coragem e humildade, pois envolve questionar a própria identidade e sair da zona de conforto. No entanto, é justamente esse desapego que permite maior liberdade, clareza e conexão com um propósito mais elevado. O crescimento verdadeiro exige deixar para trás quem você foi para se tornar quem pode ser. Ao abandonar o apego ao ego, a pessoa se torna mais leve, mais aberta e mais preparada para liderar com consciência e autenticidade. Capítulo 13. Seja um herói. Qualquer pessoa pode assumir o papel de protagonista da própria vida e agir com coragem diante dos desafios. Ser um herói não significa realizar feitos extraordinários, mas tomar decisões conscientes, alinhadas com valores e propósito, mesmo quando isso é difícil. O caminho do herói envolve enfrentar medos, assumir responsabilidades e evitar a postura de vítima. Muitas vezes, as pessoas se escondem atrás de desculpas ou das circunstâncias, mas o verdadeiro crescimento acontece quando se escolhe agir com integridade e compromisso, independentemente do cenário. O herói moderno não luta sozinho, mas constrói relações baseadas em confiança, colaboração e respeito. Liderar nesse contexto é inspirar pelo exemplo e contribuir para algo maior do que interesses pessoais. Ser herói é uma escolha diária. Ao agir com coragem, responsabilidade e propósito, qualquer pessoa pode transformar sua realidade e impactar positivamente a vida dos outros. Capítulo 14. Capitalismo superconsciente. O autor apresenta uma visão mais evoluída do papel das empresas na sociedade. Ele defende que o capitalismo pode ir além da busca por lucro e se tornar uma força positiva, capaz de gerar valor econômico ao mesmo tempo em que contribui para o bem-estar das pessoas e do meio ambiente. Organizações verdadeiramente conscientes equilibram 3 pilares: resultados financeiros, impacto social e realização humana.
Nesse modelo, o lucro continua sendo importante, mas não é o único objetivo. Empresas e líderes passam a tomar decisões considerando também o impacto de suas ações em colaboradores, clientes e na sociedade como um todo. Esse tipo de abordagem exige líderes mais conscientes que atuem com ética, propósito e responsabilidade. Não se trata de idealismo, mas de uma estratégia sustentável que fortalece a reputação, aumenta o engajamento das equipes e cria valor no longo prazo. O sucesso verdadeiro não está apenas em ganhar dinheiro, mas em fazer isso de forma responsável e significativa. Quando negócios e propósito caminham juntos, todos saem ganhando: empresas, pessoas e a sociedade. Epílogo. A liderança consciente não é um destino final, mas uma prática contínua de aprendizado e evolução. O autor retoma os principais conceitos apresentados e destaca que viver com propósito exige esforço diário, disciplina e compromisso com valores sólidos. Cada pessoa tem a capacidade de escolher como agir diante das situações, assumindo responsabilidade pelas próprias decisões e buscando sempre alinhar ações com princípios éticos. Mais do que técnicas ou ferramentas, liderar com propósito envolve uma mudança de mentalidade, baseada em consciência, integridade e serviço ao coletivo. Os desafios nunca deixam de existir, mas a forma como lidamos com eles pode transformar dificuldades em oportunidades de crescimento. A jornada da liderança consciente passa por autoconhecimento, coragem para enfrentar o ego e a disposição para contribuir com algo maior do que interesses pessoais. Em resumo, qualquer pessoa pode se tornar um líder melhor ao praticar todos os dias escolhas mais conscientes. É esse compromisso constante que constrói uma vida mais significativa e um impacto positivo duradouro. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!